A partir de hoje, o Jornal do Estado vai exibir 2 reportagens especiais sobre a situação dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em Sergipe. Na primeira reportagem, nós vamos mostrar como os internos viviam no Senan, que é o Centro de Atendimento ao Menor, que atualmente está fechado por determinação judicial. Com exclusividade, os repórteres Leonardo Barreto e Remy Costa entraram nas instalações e mostram as dificuldades para a ressocialização dos adolescentes. A maior parte dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em Sergipe está na comunidade de atendimento socioeducativo masculino, em Nossa Senhora do Socorro. Um lugar que nem de longe lembra o local onde eles ficavam, Centro de Atendimento ao Menor. O prédio na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju, revela um capítulo triste da história de Sergipe. Nossa equipe de reportagem foi a primeira a entrar no local após o fechamento. As paredes, as grades, ainda guardam marcas de como era a vida por aqui. Nesta mesma área, funcionou a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, FEBEM, extinta justamente por seu histórico ditatorial e de violência contra menores. Clébio trabalha aqui desde 1984 e conheceu de perto a realidade de um modelo de ressocialização completamente falido. A estrutura não era essa aqui, né? Essa estrutura aqui ela veio da década de 80 para a década de 90. Antigo Senan, onde funcionava, onde é a Cadepol. Ali tinha uma estrutura ali regida pelo Código de Menores, que era a FEBEM, né? Onde os adolescentes tinham um regime ditatorial. Naquela época, o funcionamento era um funcionamento de adolescentes que a sociedade não reconhecia como hoje, né? Porque eram adolescentes enclausurados, presos, sentenciados. Não existia essa questão hoje da ressocialização que nós estamos vivenciando hoje. Crianças e adolescentes eram colocados, né, trazidos para prédios e ficavam ali acumulados, né? Eles não eram vistos na sua integralidade, né, como pessoas que têm família, pessoas que têm direito, pessoas que têm desejos, né, e que existem também possibilidades para elas. Este prédio foi construído para acolher 65 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, mas já chegou a ter bem mais que isso. Em março de 2016, 259 estavam aqui. Em cada quarto como este, chegava a ter pelo menos 15 adolescentes. As denúncias feitas pelo Sindicato dos Agentes Socioeducativos eram constantes e revelavam o cenário de uma situação insustentável. Aquela situação é vexatória, é uma situação vexatória que viviam trabalhadores e adolescentes internados nesta unidade. São paredes com infiltrações, são vasos sanitários, péssimas condições, como já foi divulgados na mídia, e é muito complicado para um agente de segurança, para um interno, conviver numa unidade como a unidade Senan. Diante da estrutura precária e da superlotação, as rebeliões eram constantes. Há 6 anos não são registradas, mas entre 2010 e 2015 foram muitas. O Clébio chegou a ser refém em uma delas. Eu era diretor aqui dessa unidade e foi justamente aqui nessa ala aqui. Aqui se chamava ala 2, né? E eu tinha um hábito de, como diretor, todas as tardes que eu saía, fazer uma revista em todos os quartos. Quando eu cheguei no último quarto que eu entrei, eles me cercaram. Todos eles de chucho, né? Colocaram no meu pescoço,
né, me saíram me arrastando, eu falei, não fazer nada com o senhor, a gente só quer ir embora. Nessa época, lembro-me como hoje, eu tinha 46 adolescentes só nessa ala, mas só fugiram 8, porque os demais não quiseram fugir. Para o Gladstone, a falta de capacitação dos agentes até 2014 também era um agravante. Desde 2007, trabalhando no Senan, ele lembra que já chegou a enfrentar 6 rebeliões por semana. A gente passou muito tempo aqui, colocados aqui como os adolescentes, jogados aqui dentro. Isso marcou, porque inúmeras rebeliões foram nesse período. A gente aprendeu, um pouco depois de entrar, só como conter, não como lidar o adolescente como um indivíduo. A gente teve curso na choque, de intervenção, não de diálogo, não de como lidar com as diversas situações que tratar com o adolescente poderia trazer. Eles estavam nessa medida, sem nenhuma assistência, sem nenhum retorno de nada. A pouca idade não é capaz de reduzir a violência usada por alguns adolescentes, situação que assusta até mesmo quem lida com isso todos os dias. Por coincidência, a primeira audiência que eu fiz na vida como juiz, isso em 1999, foi um caso de um homicídio com participação do adolescente, um homicídio praticado contra o pai desse adolescente. Um acerto dele com um comparsa, com 2 comparsas, uma namorada e um terceiro, por uma razão banal, pelo fato de o pai não permitir esse namoro dele com essa moça. Então ele praticou, junto com os 2, um homicídio contra o pai. Então foi um caso, por si só, já muito chocante, e especialmente pelo fato de ter sido o primeiro processo que eu cheguei na minha primeira comarca. O juiz da 17ª Vara de Sergipe, responsável pelo julgamento de casos envolvendo adolescentes que cometeram infrações, também enfrenta desafios. É diante dele que as situações são colocadas para que o encaminhamento seja dado. Na verdade, a gente tem que levar em consideração as determinações do direito, as determinações da lei, né? A ideia de medida socioeducativa, que é aquela medida aplicada a um adolescente que pratica um ato infracional, ela não é punitiva. Embora seria, em verdade, dizer que não tem um certo cunho punitivo, mas a ideia é ressocializadora. Então, os critérios que a gente utiliza são a gravidade do ato praticado, a reincidência ou não, né, o fato de aquele adolescente já ter praticado outros atos infracionais ou estar ser a primeira vez, enfim, a situação do adolescente como um todo para verificar qual é a medida mais adequada, né? Sem uma outra opção, adolescentes que eram sentenciados precisavam cumprir as medidas socioeducativas no Senan. Em 2015, a situação começa a mudar. A estrutura continuava precária, mas um novo modelo de ressocialização teve início. Era possível ressocializar um adolescente num ambiente como esse aqui que eles viviam? Olha, possível é. Era difícil, né? A gente encontrava muitos desafios, muitas limitações, mas mesmo diante de muitas dificuldades, a gente conseguia realizar o nosso trabalho. O trabalho é um trabalho composto por uma equipe interdisciplinar, uma equipe técnica, né? Formada por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, que atuavam nessa estrutura, por mais que fosse uma estrutura que não condizia com a realidade do sistema, né, socioeducativo, mas era a realidade que a gente tinha, né? Então, assim, foram muitos anos de dificuldades, mas também os últimos anos de uma estabilidade no processo, né? Em 2018, a Justiça determinou o fechamento do Senan. O Ministério Público do Estado fez diversos pedidos para que isso acontecesse. Mas para onde iriam esses adolescentes? O processo seguiu com recursos interpostos pelo governo do estado. No dia 11 de maio de 2021, o Senan foi completamente fechado e esvaziado. Um marco no fim de um modelo de ressocialização ultrapassado. Testemunhado por essas estruturas, por quem ficou internado aqui e por quem trabalhou aqui. Hoje, adolescentes têm de forma clara a oportunidade de serem reinseridos na sociedade, diferentes de como chegaram aqui. Existem ações tramitando que já se pedia o fechamento, porque a unidade, o Senan não tinha estrutura adequada. Pelo contrário, a estrutura é antiga,
precisava de vários reparos, entendeu? Estava insalubre, uma série de dificuldades que já é constatado nos autos desses processos, inclusive inspeções rotineiras feitas pelo Ministério Público e a equipe técnica do Ministério Público. Além de todo um histórico de superlotação, era uma unidade que ela não se enquadrava, ela não se amoldava a esse novo modelo de atendimento que ele começa a ser desenhado pelo legislador constituinte. Ele se consolida com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a lei do SINASE. Nessa ação conjunta, né, de todos os entes que trabalham na lógica de querer construir o novo, envolvendo a OAB, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, que foi possível construir a mentalidade de que não é apenas tirando esse jovem das ruas e colocando dentro de um ambiente fechado, que vai resolver o problema. Com o fechamento do Senan, o prédio construído na década de 1970 pode ser reformado ou usado para outros fins que não o cumprimento de medidas socioeducativas. Amanhã a gente vai conhecer adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas na CASEM, aquele novo local para onde eles foram após a desativação do Senan. Vamos conhecer a estrutura do local e adolescentes que sonham com um novo horizonte, longe das infrações. Eu tive a oportunidade de correr atrás do meu sonho, que foi interrompido pelo que eu estava cometendo na rua, se formar em medicina.